da ferramenta de alegorização de uma forma mais ampla. Ferramenta de alegorização de uma forma mais ampla. E aí, retornando um pouco aqui para a gente verificar esse outro tema, vamos analisar aqui a questão do dispensacionalismo. Vamos entender um pouco melhor esta escola de interpretação dos textos bíblicos e vamos fazer uma leitura que se encontra neste livro, Estudo da Escatologia, Guia Profético para o Fim dos Tempos. O nome do livro é Guia Profético para o Fim dos Tempos, na página 58, tá certo? O autor Timothy Paul Jones, tá certo? Vamos ler a página 58, mas antes disso, vamos introduzir aqui o tema do dispensacionalismo, que diz: dispensacionalismo é o nome do sistema teológico que trata de vários períodos da revelação de Deus na Bíblia. É a crença em várias dispensações. A palavra dispensação tem sido definida como sendo algo com uma economia específica das realizações dos desígnios de Deus. O dispensacionalismo se esforça para mostrar os aspectos gradativos da mordomia divina. Veja aí aspectos gradativos. Então, o dispensacionalista olha de uma forma ampla, de uma forma geral, para todos os fatos históricos descritos na Escritura, desde a criação até a consumação de todas as coisas, na escatologia, e olha para esses fatos como eventos que podem ser distintos na história, em épocas distintas, aos quais o estudo pode se dedicar de uma forma específica a cada época distinta. Então, o dispensacionalista, ele olha para todos esses eventos da história, subdivididos por momentos de maior importância, de maior relevância, subdividindo-os e analisando-os especificamente. Então, para cada evento desse, para cada época dessa que ele subdivide, ele elenca um determinado fato que é o fato preponderante dentro daquela subdivisão, dentro daquela época. Então, na época antes da lei, a época da inocência, por exemplo, então havia ali uma forma da mordomia divina tratar naquela época. Então, a mordomia divina tratava com o homem de uma determinada forma que será diferenciada da outra dispensação. A dispensação da lei, por exemplo, a dispensação dos patriarcas, a dispensação da lei, a dispensação da igreja. Então, a mordomia divina para determinada época terá uma característica específica diferenciada da outra dispensação. Então, o dispensacionalista, ele olha a história de uma forma ampla, de uma forma bastante generalizada, e para cada época dessa história, dessa subdivisão, ele vê uma forma de desenvolvimento da mordomia divina. Tá certo? A mordomia divina, a forma de Deus tratar, a forma de Deus governar, a forma de Deus se relacionar com os homens, terá uma determinada ênfase, uma determinada forma. É o esforço para conhecer os desígnios de Deus através da história, no tempo e no espaço. É a maneira de detectar o governo divino na história da humanidade. No seu livro O Plano Divino através dos Séculos, Lawrence Olson divide as dispensações em 7. Primeiro, inocência. Segundo, consciência. Terceiro, governo humano. A primeira, organização em sociedade. Quarto, patriarcal, ou da família. Quinto, da lei. Sexto, da graça. Sétimo, o milênio. Tá certo? E o sétimo será o milênio, que será o governo divino. Esse sistema tem sido identificado por alguns comentaristas como algo meramente escatológico, a serviço do conceito pré-milenista, pré-tribulacionista. Então, a grande crítica, né, que é de fato uma crítica bastante, vamos dizer, tem que ser levada em consideração, essa questão do artificialismo. A questão do artificialismo, de fato, é um risco dentro do dispensacionalismo. Agora, a questão é que o dispensacionalismo tem sido bastante útil. Ele tem fornecido bastante subsídios de estudo organizado, sistematizado. Então, não é a questão de você adotar o dispensacionalismo como se adota uma doutrina fundamental, mas é a questão de se olhar para o dispensacionalismo e ver nele uma boa ferramenta, uma ferramenta de sistematização dos estudos. Tá certo? Então, na continuação, ele diz aqui, mas não é apenas isso. De qualquer forma, não podemos negar que a escola dispensacionalista, na sua maioria, está dentro do escopo do programa pré-milenista, pré-tribulacionista. Isso é inegável. Ele foi criado, né, dentro desse
plano, dentro desse escopo, e ele atende a esta visão. Então esta visão, essa forma de olhar para o texto, né, aquilo que o pré-milenista, pré-tribulacionista espera do texto, a partir dessa sua perspectiva, ele construiu essa abordagem bíblica. Essa abordagem bíblica está muito vinculada a este olhar, esse enfoque sobre o texto bíblico. Não foi criado dentro de um ambiente amilenista, não foi criado dentro de um ambiente pós-milenista. Não foi criado dentro dessas escolas que são de tendência mais aliancista, alegorizante dos textos. Foi criado dentro dessa escola pré-milenista, pré-tribulacionista, tá certo? Que dá ênfase à questão da leitura literal. E dentro dessa escola, com esta visão, com essa abordagem, é que nasceu esta proposta de interpretação dispensacionalista dos textos bíblicos. O dispensacionalismo não é apenas um esquema escatológico, é também um programa teológico integral no qual a escatologia faz parte. Apesar de todos os dispensacionalistas serem também pré-tribulacionistas, nem todos os pré-tribulacionistas são necessariamente dispensacionalistas. Mas por ele atender praticamente a todos os anseios fundamentalistas, e aí o fundamentalismo é uma das possibilidades daqueles que adotam o pré-milenismo pré-tribulacionismo. Por que fundamentalismo? Porque eles entendem que o texto bíblico é inerrante, plenamente revelado e é o seu fundamento. Então, toda análise que ele faz de todos e qualquer fatos parte de um fundamento. Qual? A leitura do texto bíblico. Então, não é todo e qualquer fundamentalismo, como hoje o fundamentalismo abordado na mídia. Fundamentalismo fanático, né? Fundamentalismo violento, que atenta contra outras formas de concepção de vida, contra outras filosofias. Não é qualquer fundamentalismo, é esse tipo de fundamentalismo especificamente com relação ao texto bíblico, a autoridade do texto bíblico, que lê a Bíblia Sagrada como uma autoridade revelada, tá certo? Um livro entregue por Deus ao homem, um livro revelado por Deus ao homem, não uma mera construção humana. Então, o fundamentalista, que também pode ser associado com este intérprete pré-milenista, pré-tribulacionista, que faz a leitura do texto de uma forma literal, que entende que o texto é revelado, que também afirma que o texto é inerrante, construiu essa interpretação, construiu essa abordagem de leitura do texto bíblico, tá certo? Esse ficou sendo virtualmente a teologia adotada pelos fundamentalistas. Nesse caso, qualquer crítica ao programa dispensacionalista atinge também o pré-tribulacionista, tendo em vista que ambos estão casados doutrinariamente. Então existe uma conexão muito forte, tá certo, entre essas escolas de interpretação. Não necessariamente nasceram todas juntas, mas elas trabalham de tal forma que a sua unificação é inevitável. Tanto o pré-milenista, que olha para o milênio de forma futurista, o milênio é futuro e é literal, tá certo? Tanto o pré-tribulacionista, que diz que a igreja não passava pelo período de tribulação, lê os fatos bíblicos de uma forma prioritariamente literal e entende que os fatos podem ser divididos em ordem cronológica, tá certo? Não mistura eventos, entende que eles são subdivididos em forma cronológica. Então eles são pré-milenistas, pré-tribulacionistas, também são fundamentalistas, porque entendem que a Bíblia é um fundamento pleno, seguro, né? Plenamente revelado, inerrante. E aí dentro desse plano de atuação podemos incluir também o dispensacionalista, que faz a leitura desse conteúdo construído ao longo da história humana, subdividindo-o e analisando a forma da mordomia divina em cada época, em cada dispensação, conforme eles assim o nomeiam. A história do dispensacionalismo. Pelo que nos conta, o programa dispensacionalista não é tão antigo, mas isso não quer dizer que não seja bom pelo fato de não ter tradição. Muito pelo contrário, Deus pode revelar novas verdades com novas formas de conceituar as verdades divinas, tendo em vista que as verdades divinas são progressivas. Não devemos ter a vaidade em pensar que já sabemos de tudo. Deus pode, em cima do que já sabemos, esclarecer melhor seus eternos desígnios. Uma nova forma de entender a palavra de Deus pode ser criada a qualquer momento. Um exemplo disso
é a crítica literária e a história da Bíblia criada recentemente. Então, ferramentas de pesquisa bíblica que inquestionavelmente contribuíram para o entendimento de muitos textos, para o entendimento de muitos fatos que eram obscuros na Bíblia, e que são ferramentas criadas recentemente, até por causa da evolução que houve nas ciências humanas, que veio contribuir com o entendimento bíblico também, como a arqueologia, por exemplo. Quanto a arqueologia não tem contribuído para contraditar críticos que diziam que a Bíblia era meramente uma fábula. E ao desenterrar os artefatos arqueológicos que evidenciam a narrativa bíblica como autêntica, né, quanta luz e quantos esclarecimentos não trouxeram para narrativas que eram tidas como obscuras, né? Então são ferramentas recentes, mas que, mesmo sendo recentes, são de grande contribuição e de grande importância para o entendimento bíblico. Assim também são as abordagens, os estilos de abordagem adotados. Por exemplo, o dispensacionalismo é uma abordagem recente, mas é uma abordagem aos textos bíblicos que tem contribuído muito com o seu entendimento. Geralmente os usuários do sistema dispensacionalista admitem que tal sistema não era desenvolvido até o século XX, mas afirmam que vários expoentes notáveis, como o próprio João Calvino, que embora não fosse dispensacionalista, falou em dispensações. Então, de certa forma, se aproximou dessa leitura, né? Mesmo não sendo especificamente dispensacionalista. Citam também o William Cave, 1633, 1713, que fazia comentários sobre os períodos patriarcal, mosaico e evangélico. Então havia, de certa forma, uma divisão de períodos, de épocas, mesmo que não houvesse tantas divisões, mas haviam divisões, e nessas divisões um conceito dispensacionalista pode ser observado, no sentido de Deus tratar de uma forma nessa época e de outra forma na outra época ou na outra dispensação. Vemos também que que fazia comentários sobre o período patriarcal, mosaico e evangélico. Além desses, é reivindicado também Pierre Poiret, de 1646 a 1719, que fez uma lista de 6 períodos ou economias divinas: a restauração, depois da encarnação, a cooperação com a operação de Deus e a providência universal. A continuação diz: quem desenvolveu mesmo a hermenêutica e o programa da teologia dispensacionalista foi um homem chamado John Nelson Darby, o qual viveu entre 1800 e 1882. Ele nasceu em Londres em 1800. Seus anos primários foram na Irlanda, onde recebeu sua educação fundamental no Colégio Trinity. Estudou Direito e se tornou um ótimo advogado, e passou a exercer a profissão em meados de 1822. Não muito depois disso, se converteu e abandonou a profissão após um ano de exercício. Despertou nele a vocação pela teologia e pelo exercício ministerial, e foi ordenado a diácono na Inglaterra em 1825, onde realizou trabalhos como pároco auxiliar de uma paróquia em Aylesbury, onde conseguiu levar a se converter a Cristo muitos católicos. Mais tarde ficou decepcionado com a situação ética, moral e espiritual da igreja estabelecida, principalmente de seus líderes. E aí já estamos começando a tratar sobre os grandes desenvolvedores da abordagem dispensacionalista, mas antes disso quero ler a citação aí que eu fiz menção na imagem, deste livro Guia Profético para o Fim dos Tempos, na página 58, que elenca aqui as diferentes formas de perspectiva de interpretação. Então vemos aí a interpretação dispensacionalista, a aliancista e a neo-aliancista. E eu quero fazer a leitura da forma como ele designa cada uma delas, para podermos ter uma noção da diferenciação de abordagem. Então na página 58 diz: 12 termos-chave para ajudar você a entender o fim dos tempos. Uma palavra para descrever o reinado de Jesus. Aí ele explica aqui acerca do milênio. Então a palavra milênio, do latim mille, e annum, ano, é o reinado de Jesus que foi descrito por João em Apocalipse 21:6. Então acerca do milênio. E aí ele continua: três perspectivas sobre como Deus cumprirá suas promessas a Abraão e Israel, que também é relevante aí no plano escatológico. Então, o dispensacionalista, como lê essa questão do cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão e a Israel? Deus tem 2 planos com 2 povos, a igreja e Israel. Isso aqui é fundamental.
O dispensacionalista analisa a história no plano geral, mas a subdivide em dispensações. E para cada dispensação ele analisa especificamente a mordomia divina dentro daquela dispensação. O dispensacionalista não mistura as coisas. Ele não mistura aquilo que Deus fez com Israel com aquilo que Deus está fazendo com a igreja. Por isso que vimos aquele mapa lá dos eventos escatológicos, e aquele mapa, como o próprio título dizia, um mapa pré-tribulacionista dispensacionalista. E vimos ali as subdivisões dos eventos. Cada evento tem um momento específico dentro da cronologia do desenvolvimento dos fatos. Então eles não são misturados. Eles não podem ser lidos como duas menções ao mesmo fato. Eles, na verdade, dentro daquilo que o texto aponta, eles são sinalizados e são entendidos especificamente, diferenciando de outro evento. Então o dispensacionalista não mistura aquilo que Deus faz com relação à igreja com aquilo que fará em relação a Israel. Deus cumprirá suas promessas a Abraão e Israel, dando aos judeus étnicos a terra que ele prometera a Abraão. Então logo existem fatos, existem promessas, existem revelações na Escritura que ainda estão por se realizar em relação a Israel, tá ok? Aquilo que o Senhor fará em relação à igreja é diferente daquilo que o Senhor fará também em relação a Israel, cumprindo as suas promessas. Tá? Aí temos a leitura dispensacionalista, e aí abaixo temos a leitura aliancista, também conhecida por teologia da aliança ou teologia do pacto. Deus tem um plano com um só povo, com uma aliança da graça que se estende desde a queda da humanidade até o fim dos tempos. A obra de Deus com Israel foi preparatória para a sua obra com a igreja. Então a leitura feita pela perspectiva aliancista, ela tende também a uma certa alegorização, uma vez que ela unifica abordagens diferentes. Então uma coisa era Israel, outra coisa é a igreja. Mas eles não subdividem isso de tal forma que venham ser dispensações diferentes. Eles entendem que, na verdade, ao tratar com Israel e futuramente tratar com a igreja, na verdade já havia um propósito que passava por Israel transitoriamente até chegar ao seu ponto culminante na igreja. Logo estão unificados. Então o aliancista não vê a questão de algo que tenha sido prometido a Israel ter que ser futuramente concretizado a Israel. Mas na verdade aquilo que foi prometido a Israel foi transitoriamente prometido a Israel, visando o seu cumprimento futuro na igreja. Então a igreja é o substituto de Israel. A igreja não tem uma dispensação fora de Israel. Por isso que até aquela abordagem de parêntese profético não é caracteristicamente uma abordagem aliancista. Tá certo? É uma abordagem dispensacionalista. A questão é, aquilo que começou no início vem numa linha contínua na história, tá certo? Passando por fases transitórias, objetivando o cumprimento final. Mas a igreja, que é o cumprimento final dela, não é uma outra dispensação, mas tão somente a continuidade. A igreja é a continuação de Israel. O que um dia foi Israel, hoje é a igreja. Israel passou, durante uma época foi a prioridade, esteve no centro, pecou, saiu e foi substituído. Foi substituído pela igreja. Tudo aquilo que Israel poderia receber será hoje entregue por meio da igreja. Israel terá que estar plenamente integrado dentro da igreja. Então essa é a leitura aliancista. A obra de Deus com Israel foi preparatória para a sua obra com a igreja. Então essa é a leitura aliancista. A neo-aliancista, que já é uma proposta que diferencia-se um pouco da aliancista tradicional, histórica, também conhecida por teologia da nova aliança, ou teologia do novo pacto. Deus tem um propósito que ele trabalha por intermédio de várias alianças, pactos. A obra de Deus com Abraão e Israel foi uma figura temporária do que Deus já tinha proposto fazer em Jesus. As promessas de Deus a Abraão encontram seu cumprimento em Jesus. Então, a ênfase aliancista fala da substituição. Israel foi substituído pela igreja. A ênfase neo-aliancista fala da questão transitória. Na verdade, a ênfase deles é na transitoriedade das promessas feitas a Israel ou a Abraão visando o seu descendente. Então não é a questão da necessidade de subdividir. Por quê? Porque na verdade existe uma linha contínua que, conforme a aliancista diz,
passa por Israel, mas é substituída pela igreja. E a neoaliancista diz, passa por Israel porque é transitório, visando o cumprimento em Cristo. E através de Cristo a igreja. Tá certo? Então a